Boa noite. O Museu de Ciências Naturais do Rio Grande do Sul completa 65 anos hoje. Ele começou as atividades em algumas salas na Praça Dom Feliciano, em Porto Alegre. A história do museu começou com o recebimento de peças peças zoológicas, paleontológicas e coleções do Museu Estadual Júlio de Castilhos. Hoje, o acervo tem por volta de 600 mil exemplares, né, de espécies de animais, plantas atuais e também fósseis. Diversas ações, né, que começaram com a extinção da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, que o museu era ligado, estão colocando em risco essa história. Amanhã, dia 6 de novembro, o Supremo Tribunal Federal, o STF, começa o julgamento de uma ação que trata da estabilidade dos funcionários das fundações que já foram extintas. Para falar sobre tudo isso, a gente tem aqui o Luiz Malabarba, que é doutor em zoologia e professor do Instituto de Biociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, o Leonardo Urruti, que é doutor em biologia e membro da Comissão Permanente de Assuntos Técnicos da Associação de Funcionários da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, e Jean Karel Meller, que é doutor em ecologia e presidente da Associação dos Funcionários da Fundação Zoobotânica. Então, para a gente começar, eu vou passar a palavra para o professor Malabarba. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Raíssa. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Jean. Eu agradeço esse convite para participar dessa live no aniversário desses 65 anos do Museu de Ciências Naturais do Rio Grande do Sul. Que apesar desses acontecimentos recentes em relação à sobrevivência e à própria existência desse museu, esse aniversário ele deve ser comemorado, né? São raras as instituições de pesquisa que, ao longo da sua história, reúnem um acervo de amostras biológicas com mais de 600 mil lotes, distribuídos em diversas coleções, como é o caso do nosso MCN, do nosso Museu de Ciências Naturais. Isso torna, então, o MCN um dos maiores museus de ciências naturais do Brasil e da América Latina. E, importante também, essas coleções científicas do MCN, elas se constituem no conjunto no maior acervo de material testemunho da biodiversidade dos ecossistemas terrestres e aquáticos do nosso estado, além de ser, em seu conjunto, também a coleção mais representativa do bioma pampa. Nós podemos destacar também nessa história do museu, que o museu edita e publica, desde 1957, ou seja, 63 anos, a revista científica Ieringia, que publica nas áreas de zoologia e botânica. E nessa revista já foram e continuam sendo publicados artigos de cientistas de diversas instituições do Brasil e de outros países, né? E nós podemos também avaliar essa qualificação científica do corpo técnico do MCN pela aprovação recente, no ano passado, né, pela CAPES, e início nesse ano do mestrado acadêmico em Sistemática e Conservação da Diversidade Biológica. Esse curso de pós-graduação, que é desenvolvido pela UERGS, em conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, da qual faz parte atualmente o Museu de Ciências Naturais, né? Essa aprovação de um programa de pós-graduação pela CAPES, ela obedece uma análise rígida de qualificação de docentes para ensino e pesquisa. E a participação, então, no quadro de docentes do programa de pós-graduação de 12 curadores do Museu de Ciências Naturais claramente demonstra, então, a qualificação do quadro técnico do museu para estudos de pós-graduação e pesquisa em biodiversidade. Então, nessa live, inicialmente, eu gostaria de dar meus parabéns ao Museu de Ciências Naturais do Rio Grande do Sul e a todos aqueles que trabalharam no passado e trabalham atualmente nessa instituição e que construíram essa história, o acervo desse museu e essa história exitosa de 65 anos. Mas, apesar dessa história e da importância do Museu de Ciências Naturais para o Estado, nós, cientistas e professores que trabalhamos com biodiversidade, nós recebemos com espanto, no ano de 2016, a notícia do projeto de lei do então governador do Estado do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, com a proposta de extinção da Fundação Zoobotânica e de seus órgãos, anexos, né? Na época, nós inclui mais de 250 cientistas e sociedades científicas, nos manifestamos junto ao governador e à Assembleia Legislativa questionando essa iniciativa que, na época, nos parecia, e ela continua sendo absurda até hoje, né?
Mas, infelizmente, essa comunidade de cientistas não conseguiu sensibilizar nem o governador e nem os deputados estaduais que aprovaram esse projeto de lei de extinção da Fundação Zoobotânica em 2017. Então, esse processo de extinção e de seus órgãos, o MCN, que é o Museu de Ciências Naturais, o Jardim Botânico e o Jardim Zoológico, ele já é um processo que vem ocorrendo há 4 anos, né? Bom, hoje, como a Raíssa já explicou no começo, né, nessa live aqui, hoje, no dia do aniversário de 65 anos, de 65 anos do museu, nós estamos face a uma nova ameaça ao museu, aos seus acervos científicos, ao seu corpo técnico, e assim como ao corpo técnico do Jardim Botânico e do Jardim Zoológico, né? Como a Raíssa já disse, amanhã, no dia 6, vai ser julgado uma ação que está relacionada à lei proposta pelo Sartori, né, que estabelece a demissão dos funcionários das fundações extintas. E para que a gente possa entender o impacto negativo que a demissão dos funcionários do Museu de Ciências Naturais, né, traz para a ciência, para a educação, para a documentação, para a gestão e conservação da biodiversidade gaúcha, eu vou explorar 2 pontos principais, né? O primeiro relacionado ao valor histórico científico dos acervos das coleções do museu, que fazem parte, por lei, do patrimônio ambiental do Estado. Em segundo, vou abordar a qualificação do corpo técnico do museu, que sem esse corpo técnico não há preservação. E o mais importante, a disponibilização desse patrimônio para pesquisa e desenvolvimento. Né? Então, em relação ao primeiro ponto, o que faz um museu de ciências naturais? Né? A atividade mais conhecida dos museus de ciências naturais pela sociedade é a exposição de uma pequeníssima parte do seu acervo, que é um dos meios de transmissão de conhecimento e educação, né? Porém, as atividades de museus, elas extrapolam em muito esse serviço, né? Uma das funções mais relevantes desempenhadas pelo Museu de Ciências Naturais, pelo MCN e por outros museus de ciências naturais em geral, é a manutenção dos seus grandes acervos com amostras da biodiversidade atual e fóssil, né? E esses acervos são construídos ao longo de décadas ou, às vezes, por séculos, né, em museus mais antigos. Paradoxalmente, né, apesar dessa ser uma das funções mais importantes, ela é, ao mesmo tempo, a menos conhecida, uma vez que essa parcela dos acervos ela não está disponível em exposições públicas, mas ela é mantida por curadores especializados. Esses acervos, então, dessas coleções científicas, eles contêm testemunhos insubstituíveis de incontáveis estudos e publicações produzidos ao longo de décadas. Para publicar uma descoberta científica, os cientistas devem referir espécimes testemunho, que são depositados em coleções científicas, de modo que essas hipóteses ou conclusões publicadas por cientistas possam ser comprovadas ou mesmo testadas e refutadas no futuro, né? Então, milhares de espécimes testemunhos de cientistas de várias instituições foram depositados no MCN, com base na confiança desses cientistas na solidez de uma instituição pública e histórica, como é o Museu de Ciências Naturais. Dentre esses vários milhares de espécimes testemunho estão alguns milhares, quase 3.000 exemplares tipo. Esses são mais importantes porque eles são únicos. Os exemplares tipo são os exemplares utilizados nas descrições de espécies que servem para referência permanente para essas espécies, como definido nos códigos internacionais de nomenclatura zoológica e botânica. Então, qualquer cientista que estiver revisando a classificação de um determinado grupo de organismos, ele precisa examinar esses exemplares tipo, né? Então, resumindo, é praticamente impossível quantificar a magnitude do prejuízo que a descontinuidade da curadoria das coleções do MCN traria para as ciências da biodiversidade, e não apenas no Rio Grande do Sul, mas em escala global. Mas, então a gente falou de espécimes testemunho, né? Mas as coleções científicas não são apenas o registro de pesquisas realizadas no passado, né? Coleções científicas em museus, como o Museu de Ciências Naturais, elas são bibliotecas de livros e artigos que não foram escritos, né? Que ainda não foram escritos, né? Por que a gente diz isso? Porque coleções científicas
são fontes permanentes de informações que precisam ser descobertas, ou mesmo reinterpretadas à luz de novas tecnologias. E essas novas informações, no caso que a gente está falando sobre biodiversidade, elas estão presentes em cada peça preservada no museu, tanto naquelas que já foram estudadas, como naquelas que ainda não foram examinadas pelos cientistas. Dentro desse contexto, é interessante destacar ainda que a maioria das pessoas não sabe, é que a maioria das espécies novas da fauna, elas são descobertas com base no exame de material já depositado em museus, e não em novas coleções. Um exemplo desse desconhecimento, da importância desse acervo, a gente tem no triste episódio do incêndio do Museu Nacional em 2018, né? Quando uma das perguntas mais comuns na cobertura jornalística da tragédia era: o que de importante foi perdido? Né? Como se a coleção científica do Museu Nacional tivesse uma Mona Lisa, que representava um objeto único de grande valor. Mas não é isso que funcionam coleções biológicas, né? A maior perda das coleções biológicas, ela ocorre quando a destruição ou descontinuidade da preservação dessas coleções, né? E a maior perda que ocorre quando essa destruição e descontinuidade é a perda do conhecimento que ainda não foi descoberto nas análises dessas amostras. Isso que é o que a gente perde, né? Toda a informação contida que não vai mais poder ser avaliada. Então, o segundo ponto que eu gostaria de ressaltar nesses 65 anos do Museu de Ciências Naturais é a qualificação do seu corpo técnico, né? Coleções científicas não se preservam sozinhas. A preservação das plantas, fungos, insetos, moluscos, crustáceos, peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, fósseis e etc., outros tipos de coleções que a gente tem no Museu de Ciências Naturais, ela depende de curadores especializados em cada área do conhecimento. Então, cada coleção científica tem suas características únicas e as necessidades diferentes para preservação e manejo. E o Museu de Ciências Naturais possui um quadro técnico qualificado para o atendimento dessas coleções, das diferentes coleções. E o mais importante dessa função de curadores, desse quadro técnico do museu, é que, através do gerenciamento dessas coleções, esse quadro técnico permite que haja o acesso às informações e exemplares existentes no acervo, né? E esse acesso é feito por cientistas e estudantes de outras instituições do Brasil, no país e no exterior, tá? Ou seja, uma coleção científica, o acervo de uma coleção científica, ele só tem valor quando ele é estudado e quando nós produzimos novas informações com base nesses acervos, né? Então, importante, uma coleção não é um depósito, ela é um material, ela é uma fonte de informações constantes a serem pesquisadas e analisadas. Isso só se pode fazer com curadores qualificados, né? Então, esses curadores, como no caso do museu do MCN, eles detêm não só o conhecimento técnico do processo de manutenção dessas coleções, mas também eles têm o conhecimento da história de construção e utilização dessas coleções. Eles são um elo fundamental na rede de conexões desses acervos com os usuários e as pesquisas em desenvolvimento. Outro ponto de qualificação do quadro técnico do Museu de Ciências Naturais é que esse quadro de curadores ingressou na instituição mediante concurso público, específico para cada uma das áreas de conhecimento. Creio que no último ingresso do quadro técnico da Fundação Zoobotânica, existiam vagas específicas de um curador para a coleção de peixes, um curador para a coleção de anfíbios, um curador para a entomologia e assim por diante. Então, essa seleção realmente funciona para selecionar um corpo técnico extremamente qualificado em cada uma das áreas necessárias dentro do museu, né? Voltando lá para o que eu falei no começo, né? Lembrando também que 12 desses curadores eles são docentes de um programa de pós-graduação aprovado pela CAPES, né? Que demonstra capacitação do quadro técnico em pesquisa e orientação, também em nível de pós-graduação. E não podemos deixar de lembrar ainda que o grupo técnico do Museu de Ciências Naturais,
tem demonstrado liderança junto à comunidade científica gaúcha e tem exercido um papel fundamental na organização de pesquisadores de diversas instituições do Estado para a execução de análises relacionadas às espécies ameaçadas de extinção, por exemplo. São feitas em conjunto com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Então, depois de abordar esses dois aspectos, para finalizar, eu gostaria de ressaltar, então, meus parabéns ao Museu de Ciências Naturais pelos 65 anos, a toda a equipe do museu, a equipe que passou pelo museu, que já não faz parte do museu, e a equipe presente atualmente no museu, pela história de sucesso do Museu de Ciências Naturais do Rio Grande do Sul, da extinta Fundação Zoobotânica, né? Eu lembro, então, para finalizar, eu lembro que as coleções do Museu de Ciências Naturais são indispensáveis para a ciência, para a educação, para a documentação, gestão e conservação da biodiversidade gaúcha. E ressalto também que conhecendo a abrangência, a dimensão histórica e científica dos acervos do Museu de Ciências Naturais, fica óbvia a qualificação e a alta capacidade técnica do seu corpo de funcionários, que sofre atualmente o risco de demissão. Então, para concluir, né, esperamos que esse processo, que o nosso governador Eduardo Leite e outras instâncias do poder público levem esses fatos todos em consideração para interromper esse processo nefasto de extinção de um museu de 65 anos de história que foi iniciado no governo Sartori, né? E que esse processo, essa interrupção, se dê independentemente do resultado do julgamento que nós vamos ter a partir de amanhã no STF. Seria isso, Raíssa. Obrigada, professor. Então, foi um ótimo resgate aí, né, de toda a história e o papel, né, que, como o senhor falou, às vezes é pouco desconhecido. Eu gostei muito da expressão, né, bibliotecas que ainda não foram escritas, né, a gente precisa do passado que está lá no museu para entender o futuro e o presente, né, tipo, ele não é só, a parte que fica exposta, ela é uma pontinha do iceberg, né, tem todo esse trabalho por trás que as pessoas muitas vezes não sabem, né? Quando visitam o museu, enfim, está super correndo esse risco, né? A Helena comentou sobre a questão do valor das coleções do museu, né? A gente teve vários comentários a respeito disso. A Ingrid comentou, né, sobre os acervos científicos, que são bibliotecas da biodiversidade. E vários comentários sobre essa questão. Realmente, as pessoas faltam, às vezes, um conhecimento do papel, né? A gente acha que simplesmente o museu é o que está ali, né? Mas isso ficou muito claro na fala do professor Malabarba, que é muito isso, né? Ele é só um pedacinho. Agora, então, eu vou passar para o Jean Karel Meller, que é doutor em Ecologia, presidente da Associação dos Funcionários da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul. Boa noite a todos, boa noite Raíssa, boa noite Mala, boa noite Léo. É uma satisfação participar da live com o Malabarba, que foi meu orientador na graduação há muito tempo atrás, o Leonardo, que é um baita parceiro, colega aí da SEMA. E primeiro um agradecimento ao Núcleo de Ecojornalistas pela organização da live, e também por todos os parceiros, né, o INGA, o BRAC, a Incansável, o Instituto Curicaca e o PET da URGS. Uma saudação muito especial para o museu pelos seus 65 anos de história, de muitas realizações, de grande importância, de grande conhecimento da biodiversidade gaúcha, brasileira e do mundo. Infelizmente, a gente gostaria de estar fazendo uma outra comemoração pelos 65 anos, com uma nova exposição, com atividades virtuais nesse momento de pandemia, né? Mas, infelizmente, a gente está apreensivo com um julgamento que se inicia amanhã e que pode ter consequências bastante sérias para o museu. É importante, assim, ressaltar desde o início, né? A live, ela tem uma dedicação primeira pelo aniversário do museu, mas várias questões aqui que a gente está tratando
falam das 3 estruturas da antiga Fundação Zoobotânica, tanto o Museu de Ciências Naturais, o Jardim Botânico e o Parque Zoológico, que desempenham atividades de grande relevância, né, e a situação das 3 estruturas é a mesma. Elas podem ser encerradas e a demissão de boa parte dos seus funcionários. Fazendo uma retrospectiva, né, desses últimos 5 anos, em 2015, o governador José Ivo Sartori, ele entrou com um PL em regime de urgência para ser votado em um mês, e que já previa a extinção não só da Fundação Zoobotânica, como de outras 2 fundações, e a demissão de todos os seus funcionários. Graças à parceria de inúmeras instituições de pesquisa, de ensino, vários setores da sociedade civil como um todo, alunos, e aí até a parceria do Ministério Público, dos sindicatos, que sempre nos apoiaram. Enfim, a gente conseguiu barrar esse primeiro julgamento muito rapidamente, com um apoio gigantesco de pessoas. Isso foi muito importante para a gente. Só que, infelizmente, já em 2016 entrou uma série de PL já prevendo a extinção de várias fundações. E aí, em dezembro de 2016, foi autorizada a extinção da Fundação Zoobotânica, e depois, na lei que ratificou essa aprovação, já ficou condicionada a demissão de boa parte do seu quadro técnico. Né? Então, a gente está há 5 anos, um pouco mais de 5 anos já nessa apreensão, numa luta muito forte, valorosa de todos os colegas, né, da Fundação Zoobotânica, e também assim, uma questão positiva, assim, todo o empenho dos colegas de outras fundações também. Né, e desde 2015 a gente teve só o CNPJ da Fundação Zoobotânica, ele foi encerrado só esse ano, mas já em 2018 um decreto ele já encerrou as atividades da Fundação Zoobotânica. O que acontece hoje, nós, os técnicos, tanto do Museu do Jardim Botânico e do Parque Zoológico, nós estamos lotados na SEMA, na Divisão de Biodiversidade, né, em 2 divisões diferentes. Nós, o Jardim Botânico, uma divisão de pesquisa e manutenção de coleções científicas, e o Zoo na divisão de fauna. Mas então é importante, assim, desde o início, no governo anterior, a primeira justificativa que se foi apresentada para a extinção da Fundação Zoobotânica era de ordem econômica. E desde o início se provou que a Fundação Zoobotânica representava uma parcela pequeníssima do orçamento do Estado, e ainda por cima nós captávamos muitos recursos de financiamentos nacionais, internacionais, realização de vários serviços, e isso tudo foi interrompido, né, nesse processo desses últimos anos. Então, assim, já ainda no governo Sartori, essa justificativa econômica já foi colocada, já foi refutada, né, não era uma justificativa plausível. Então, existiam outros elementos além da justificativa econômica. E nesses últimos 5 anos nós perdemos colegas, nosso quadro está reduzido, e, assim, novamente, assim, a gente perdeu várias possibilidades de obtenção de recursos que antes nós tínhamos acesso, e hoje se tornou bem mais difícil. E principalmente, assim, nesse longo processo desses 5 anos, né, muitas das atividades que a gente realizava, elas foram debilitadas, elas sofreram redução, isso tanto no atendimento de atividades de recebimento de público, atividades de educação ambiental, realização de pesquisas, e atividades que eram, assim, exclusivas da Fundação Zoobotânica, como a extração de peçonha, né, da coleção de serpentes que nós temos no museu, a realização de monitoramento da qualidade de água, qualidade do ar, laudos técnicos e perícias, isso tudo nós deixamos de fazer. Isso tudo era um papel importante para o Estado, né? Ele representava um conhecimento tanto na parte de educação, na parte de saúde, e na parte ambiental também, da qualidade de vida da população. Infelizmente, isso ao longo desse tempo a gente não tem feito mais.
O que resta, sem dúvida, ainda, desde esse processo, né, desde o julgamento no final de 2016, que o governo teve a autorização da Fundação Zoobotânica autorizado na Assembleia Legislativa, desde então não se tem uma explicação de como o governo vai absorver todas essas atividades que são realizadas por estruturas que foram declaradas como patrimônio ambiental gaúcho. São atividades que devem ser mantidas. E isso, até hoje, a gente não teve esse retorno ainda, exatamente esse planejamento não é conhecido. E essa dificuldade várias dificuldades que decorreram da extinção da Fundação Zoobotânica resultaram em, por exemplo, incerteza assim, ou na impossibilidade de captação de recursos, e agora, mais recentemente, na perda de 26 bolsas de iniciação científica que nós tínhamos. Isso era uma atividade extremamente importante na formação técnica de alunos, que é uma formação que era realizada há bastante tempo, e infelizmente desde agora, no meio do ano, a gente perdeu essa capacidade de atender vários alunos com bolsa, realizar vários projetos que eram um auxílio ou uma parceria com vários pesquisadores. Esses alunos desenvolviam diversos projetos. Infelizmente, agora a gente está só com 3 cotas de bolsa de iniciação científica. E também outra questão que o Mala comentou essa incerteza, né? O programa de pós-graduação em parceria com a UERGS, ele tem a participação de vários pesquisadores do museu e do Jardim Botânico, né? E a perda ou a demissão desse quadro técnico comprometeria seriamente a continuidade desse programa de pós-graduação. Então, assim, são questões ainda que, ao longo desses últimos anos, incertezas que a gente teve nesses últimos anos que ainda precisam ser resolvidas. Uma outra questão importante, aí falando um pouco no Jardim Botânico, o Jardim Botânico, ele é um dos poucos jardins botânicos do Brasil que é classificado como categoria A. Um jardim botânico, para ele permanecer na categoria A, ele tem que realizar uma série de atividades, e isso inclui a publicação de uma revista científica, que é a Heringia Botânica, atender ao público, realizar atividades de educação ambiental, ter um viveiro de mudas, enfim, são várias exigências para a manutenção dessa categoria de um jardim botânico, que sem esse quadro técnico especializado, sem um número de técnicos adequado, isso vai se perder. Então, também é uma questão judicial, existe uma liminar na Justiça, do juiz Eugênio Terra, que demanda que essas atividades sejam mantidas, essa categoria A seja mantida. Então, é impossível se manter isso sem um quadro técnico classificado e adequado em número de pessoas. Né? No governo anterior já foi dito que bastariam 6 pessoas para manter o Jardim Botânico. Isso demonstra uma falta de conhecimento monstruoso do que seria um Jardim Botânico de fato. Então, são questões importantes, né? O museu, por exemplo, o Mala comentou isso muito bem. O museu tem inúmeras coleções, são 600 mil lotes de exemplares, né, em coleções diversas, e a manutenção disso não é simplesmente trocar os jornais de um herbário ou manter o nível do álcool de várias coleções que são mantidas em álcool. Existe uma série de cuidados a serem tomados diariamente, contatos com instituições de fora, recebimento de material. Então, demanda uma especificação, uma especialidade técnica que o quadro da Fundação Zoobotânica, ou do Museu do Jardim Botânico, eles já têm esse know-how, essa expertise. Não vou dar spoiler da apresentação do Léo, assim, mas ele vai comentar de várias ações necessárias, porque o conhecimento da biodiversidade contribui em políticas públicas, né, e vai desde a elaboração de listas de espécies ameaçadas, avaliação de espécies exóticas, planos de ações de espécies ameaçadas e territoriais. Então, assim, tem o conhecimento gerado nessas coleções, o conhecimento gerado em pesquisas científicas, ele contribui muito no planejamento sistemático de conservação, de gestão, de várias questões públicas que contribuem de uma forma geral, né, para a qualidade de vida e para a manutenção de uma série de espécies e de áreas que são importantes.
Enfim, assim, o atual governo, nós buscamos, como associação dos funcionários, e também com a parceria de muitas instituições, a gente buscou um diálogo para construir um caminho viável que pudesse ser mantido, ou pudessem ser mantidas as instituições da Fundação Zoobotânica, tanto o Parque Zoológico, o Jardim Botânico e o Museu de Ciências Naturais. Nós apresentamos alternativas para viabilizar essa manutenção, né? Nunca desistimos de lutar pela manutenção dessas instituições, só que nós, infelizmente, até hoje a gente não teve um retorno favorável que a gente pudesse construir esse caminho, né? E ainda mais, assim, tanto na lei que foi aprovada para extinção, que autorizou a extinção, ali estava incluído que a gestão das estruturas podia se dar de forma direta ou indireta. Então, já se prevê ali que pode ter a concessão ou a transferência desse patrimônio material e imaterial para outras instituições, né? O que a gente gostaria de saber, ter conhecimento desse planejamento para saber como, que garantia nós vamos ter que essas estruturas vão ser mantidas, né? E isso tudo indica um cenário assim que gera uma preocupação, né? Que o governo ele pode abrir mão de suas atribuições, né? Assim, encerrando atividades de fundações importantes, relevantes e desligando funcionários, sem que a gente saiba de um planejamento adequado para isso. E já indo para finalizar essa primeira fala, de forma alguma ao longo desses anos, né, a gente sempre conversou com políticos, tentou fazer várias articulações, né, assim, o fato do encerramento das estruturas e o desligamento dos funcionários, a perda dos empregos, né, a perda dos empregos ela nunca foi a nossa preocupação principal, porque assim, mesmo que uma pessoa, um pesquisador, um profissional, quando nós fizemos os concursos de ingresso no museu, no Jardim Botânico, no Parque Zoológico, os concursos eram específicos para determinadas áreas. E quando a gente é aprovado num concurso público, isso é resultado de um investimento, não um investimento monetário, mas um investimento de tempo de vida da gente. A gente investiu muito do nosso tempo, muitos anos, naquele conhecimento específico de um grupo de pesquisa, que é o nosso grupo escolhido, assim, não é só um emprego, quase um modo de vida isso, né? A gente trabalhar com biologia e trabalhar num grupo que a gente decidiu estudar, né? Isso demanda muito tempo, muitos anos de conhecimento, de pesquisa, de coleta a campo. Então a preocupação maior não é simplesmente em perder os empregos, mas a gente já ouviu algumas vezes nesses anos que vão nos demitir e depois podem abrir concurso ou fazer contratações emergenciais, né? Dependendo do concurso e dependendo da contratação emergencial, a pessoa, essas novas pessoas, elas podem não ter esse conhecimento todo, esse investimento todo, e muitas vezes um investimento público, né? Desses profissionais todos que trabalharam anos com esses organismos, com essas coleções, com essas estruturas, né? Então, assim, a nossa preocupação é a manutenção desse patrimônio todo a longo prazo, para que isso não seja perdido. Todo esse conhecimento gerado ao longo de 65 anos não seja perdido. Essas bibliotecas gigantescas de conhecimento, de biodiversidade, não sejam perdidas. Elas sejam garantidas. É isso que a gente se preocupa mais, né? Então, muito mais que ter pressa, talvez, nesse julgamento de amanhã e depois, dependendo do resultado, eu espero que não seja a demissão de todos os funcionários, do planejamento de como todo esse conhecimento, todas as estruturas vão ser mantidas. É isso que nós queremos. Obrigado. Obrigada. É interessante esse destaque que tu trouxe, né, de que também tem a fundação e tem o próprio Jardim Botânico, eles estão todos muito ligados, né? Hoje é aniversário do museu, mas essas
essas 3 entidades, né, o processo de destruição, digamos, delas, né, compromete toda uma questão da biodiversidade, que é fundamental, né, para a vida de todas as pessoas, né. A Silvia comentou ali, por exemplo, que em Tapes tem uma pesquisa na colônia de pescadores, que são 100 famílias, sobre ictiofauna, né, que visam a sustentabilidade da pesca. Então, né, as pessoas, às vezes, existe essa crítica da função, né, da pesquisa e da ciência. Então, são pescadores que vão ter o seu impacto, vão sofrer um impacto, né, se as pesquisas não continuam, né. Então, eu acho que isso é bem importante a gente relacionar o quão a perda das atividades do museu, o comprometimento, né, do fato de não ter esses profissionais, toda essa história que a professora Malabarba trouxe, ele impacta diretamente, né, nas atividades, em toda a sociedade, assim, né. E agora, então, eu vou passar para o Leonardo que ele é doutor em biologia, membro da Comissão Permanente de Assuntos Técnicos da Associação de Funcionários da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a SEMA. Obrigado. Boa noite, pessoal. Eu agradeço primeiramente, gostaria de agradecer o convite da Associação de Servidores da Fundação Zoobotânica, né, aos nossos colegas, e agradecer também a confiança delegada a mim aqui para essa fala de hoje, pelos colegas da Secretaria de Meio Ambiente, né. É claro que num dia de comemoração de aniversário de 65 anos de uma instituição pública, com a história que tem o Museu de Ciências Naturais, né, a gente gostaria, como o professor Malabarba e o já disseram, né, a gente gostaria de estar aqui hoje falando sobre aspectos positivos, né. A gente gostaria de estar comemorando aqui grandes investimentos, né, eventos lá no museu, no Jardim Botânico, né, para chamar atenção para esse tesouro que é o patrimônio material e imaterial, né, que está vinculado à história do estado do Rio Grande do Sul. Eu considero particularmente, e eu sei que é a opinião de muitas pessoas, antes de mais nada, é uma vergonha que a gente esteja em 2020, né, no século XXI, com todos os problemas que a gente tem de sociedade, de convivência, de riscos de sobrevivência e de bom viver, né? A gente esteja com um processo de extinção de órgãos que trazem informação, pesquisa, base de conhecimento, né, que dão sustentação para as decisões de gestão e melhoria de qualidade de vida para as pessoas, inclusive, né, falando pelo ponto de vista do ser humano, assim. É inacreditável, né? Dito isso, a minha fala aqui hoje, eu acho que ela precisa ser o mais informativa possível, do ponto de vista de nós que somos servidores da SEMA, para tentar esclarecer alguns pontos que, como já disse, nesses 5 anos, são bastante obscuros no processo de decisão de extinção da Fundação Zoobotânica, né? Muitos argumentos que se escutam por aí são inverdades, né? São argumentos que não se sustentam, e muitas respostas que não são oferecidas, né, para a sociedade nessa tomada de decisão que os deputados tiveram, né, que os nossos representantes tiveram, de promover a extinção da Fundação Zoobotânica. Eu acho que o primeiro ponto que merece chamar a atenção aqui muito claramente é o seguinte: a demissão dos servidores da Fundação Zoobotânica, ela conclui o processo de extinção de fato da instituição e de todas as suas atividades, né? É uma falácia, é algo assim fantasioso achar que a gente vai dar continuidade às atividades da Fundação Zoobotânica, as inúmeras atividades, por exemplo, fazendo arranjos de deslocamento de servidores da SEMA, por exemplo, né? Como foi bem colocado aqui pelo professor Malabarba e pelo Jean, a equipe de servidores da Fundação Zoobotânica tem formação específica para o trabalho que eles estão realizando lá, né? A gente tem os curadores, tem pesquisadores, e não apenas o corpo técnico, né? A gente tem uma ampla gama de profissionais dedicados àquela atividade específica. A Secretaria de Meio Ambiente do Estado tem profissionais de nível superior, muitos, inclusive, com pós-graduação e com especializações em algumas áreas, mas esses profissionais não têm a formação necessária, né, e o acúmulo, como o Jean bem colocou,
específico e necessário para trabalhar nas atividades que a Fundação Zoobotânica desempenha. Né? Esse argumento vem com frequência, dizendo é possível um arranjo dentro da casa e a gente incorpora as atividades da Fundação. Isso não existe. Né? Isso é uma falácia. Qual que seria a alternativa a isso? A alternativa é a existência de um corpo técnico que execute as atividades com especialidade. Né? Arranjos com outras instituições, os arranjos com outras instituições para receber partes das coleções biológicas, eles são limitados à possibilidade do interesse de outras instituições em ter a capacidade de receber parte das coleções dentro da sua capacidade, mas extremamente mais limitado à aplicação de destinação, dedicação exclusiva que a gente tem hoje de servidores à atividade de curadoria e de geração de conhecimento em cima dessas coleções. Né? É um engano tremendo entender que as universidades têm condições de facilmente absorver, por exemplo, as coleções, né, da Fundação Zoobotânica, e que isso não teria nenhum prejuízo para sua manutenção e para a geração de conhecimento em cima desse material. Né? Isso é um ponto que a gente costuma escutar com frequência também, e não tem nenhuma base. Né? E um outro aspecto que é frequente também, que a gente, quem trabalha tanto no serviço público ou na área ambiental especificamente, percebe claramente que o argumento de que contratações emergenciais ou terceirizações, contratações de consultorias para o trabalho que é realizado, altamente especializado, específico, né, de nível internacional, que é feito nessa instituição, na Fundação Zoobotânica, no Museu de Ciências do Jardim Botânico e no Zoológico, seria substituível a custos que o Estado não pode operar. Né? A gente sabe o custo que é os serviços na iniciativa privada. É muito diferente a gente operar, executar uma atividade de Estado, de política pública, com a qualidade que se tem, com a dedicação exclusiva dos servidores da Fundação Zoobotânica. É absolutamente diferente e inviável transferir isso para contratações. Né? A gente faz contratações, a SEMA é um órgão de gestão ambiental aqui do Estado, a gente faz contratações específicas para suprir as necessidades, né, onde o corpo técnico não consegue atender. Imagina transferir todas as atividades que a Fundação tem para contratações de iniciativa privada. É impossível, né? É absolutamente inviável. Se hoje já faltam recursos, né, imagina do erário para isso, imagina a gente ter que transferir os custos para contratação de serviços. Então, isso tem que ficar claro. Né, o debate ele tem sido, realmente a palavra é essa, tem sido muito obscuro, os argumentos são muito frágeis, mas a gente sabe que ainda é tempo de uma ação do governo do Estado para corrigir esse problema. Então, um dos motivos da Associação de Servidores da SEMA ter aceitado o convite para estar aqui hoje, e eu aqui represento meus colegas, é porque a gente acha que tem campo ainda para um diálogo com o governo do Estado, para que esse equívoco histórico que nós vamos lamentar durante décadas não se repita, aliás, não se execute, né? Não seja levado a cabo. Nós falamos até aqui sobre aspectos de curadoria, de geração de conhecimento em cima das coleções, de manutenção, de ampliação das coleções com as atividades de pesquisa, né? Só que existem outros aspectos que estão associados às atividades típicas, inerentes da equipe da Fundação Zoobotânica, que são de dar suporte muito específico e qualificado as políticas de gestão que são levadas a cabo pela SEMA, inclusive pela FEPAM, né, que são os órgãos mais executivos. Né? São inúmeras as atividades que ou são executadas diretamente pelos servidores que estão com risco de demissão na Fundação Zoobotânica, ou o trabalho deles é subsídio determinante para a execução dos trabalhos. Né? Eu vou citar alguns itens aqui, para que... Não vou esgotar nem de perto, né, todas as atividades, tá? Como foi colocado pelo professor Malabar e pelo Jean, o processo de avaliação de risco de extinção das espécies ameaçadas de extinção no Rio Grande do Sul. A lista estadual de flora e a lista de fauna são responsabilidades do órgão ambiental estadual. A articulação para esse trabalho, quem não está habituado ao como se dá o processo se dá através de uma imensa articulação, né, que depende de esforço logístico e de conhecimento de diversas pessoas da casa,
para que sejam articulados os pesquisadores no Rio Grande do Sul e fora do Rio Grande do Sul, especialistas em cada área, de cada grupo taxonômico que vai ser avaliado, para que a gente consiga executar o processo todo de avaliação de risco, né? Eu pergunto, como é possível executar um processo desses com a logística tremenda que tem, e não apenas com a questão logística, mas com a credibilidade que a equipe da Fundação Zoobotânica tem em causar um engajamento na comunidade científica, o processo de avaliação vai a cabo. Eu gostaria de saber do governo do Estado qual é a proposta alternativa a esse processo, né, para ficarmos só no processo de avaliação. O ICMBio não faz avaliação em nível de Estado, o ICMBio faz avaliação em nível estadual, federal, né, em nível de território nacional. As avaliações estaduais são complementares e muito importantes para que a FEPAM, por exemplo, possa atuar no licenciamento ambiental com subsídios adequados para a tomada de decisão com relação à presença, né, o risco de extinção local das espécies ameaçadas. Eu digo isso para que fique claro o tamanho das lacunas que vão ser geradas com esse grande erro que vai ser cometido caso ele seja levado a cabo a extinção dos colegas da Fundação Zoobotânica, aliás, a demissão, né, da extinta Fundação Zoobotânica. Um outro exemplo são os próprios planos de manejo das unidades de conservação estaduais do Rio Grande do Sul, né? A gente tem 20 e poucas unidades de conservação estaduais, 4 delas ainda não têm plano de manejo, né? O Parque Estadual do Camaquã, o Parque Estadual do Podocarpus, a Reserva Biológica do Mato Grande e a Reserva Biológica de São Donato, por exemplo. 4 unidades de conservação que carecem da elaboração de planos de manejo para sua gestão. Esses planos de manejo são realizados com forte atuação da equipe da Fundação Zoobotânica. Nesse momento mesmo, há alguns anos já, está indo para uma fase final, mas já vem acontecendo há alguns anos, a participação da equipe da Fundação Zoobotânica absolutamente determinante na elaboração do plano de manejo da APA do Banhado Grande, que é uma das principais unidades de conservação do Rio Grande do Sul, né? Pela fragilidade, pela extensão de área que tem. Esse processo não fosse conduzido internamente, eu arrisco dizer que não seria executado, porque os custos para a contratação de todos os serviços necessários, os produtos a serem gerados, com a qualidade que estão sendo conduzidos pela equipe da Fundação, seria astronômico e não operável pelo Estado, né? A gente não teria, vamos ter em breve um plano de manejo pronto para essa área relevantíssima aqui do Estado. O mesmo vale para as demais unidades de conservação. Além da revisão dos planos de manejo daquelas que já existem, e de um outro tópico que não chama muita atenção, mas é fundamental. Não adianta a gente elaborar planos de manejo se a gente não executa os planos de manejo para a gestão das unidades. Mas se executa, né? Com dificuldade, mas se executa. E os planos que integram os planos de manejo, planos de mobilização para monitoramento da biodiversidade nas unidades de conservação, são muito feitos, em grande parte, pela equipe da Fundação Zoobotânica também. É mais um serviço que vai gerar uma lacuna imensa, que vai demandar recursos de monta não disponíveis pelo Estado para ser contratado da iniciativa privada, né? A gente gostaria muito de ter um cálculo sério feito por um órgão especializado, colocado na ponta do lápis a relação custo-benefício, né, da manutenção desses 90 e poucos servidores, né, ao longo do tempo. Assim. Nós temos absoluta certeza que é um custo de pessoal para o Estado que é pago em muitas vezes, né? A sociedade precisa entender isso, não se trata de uma questão de custo, é um investimento, que a gente está reduzindo a necessidade de gastar-se recursos na iniciativa privada com qualidade duvidosa, muitas vezes, né? Vou dar mais um outro exemplo. Nós temos um grupo de atividades que envolve a conservação de espécies ameaçadas de extinção, né? Os planos nacionais de conservação de espécies ameaçadas de extinção. Todos os planos, os PANs, né, famosos PANs, conduzidos pelo Instituto Chico Mendes e pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que tem implementação no Rio Grande do Sul, tem atuação de frente dos pesquisadores da Fundação Zoobotânica, né? A informação que eles detêm ali é determinante para que os planos sejam executados. Além disso, há 2 anos, a SEMA assumiu a responsabilidade na elaboração de planos de ação para a conservação de espécies ameaçadas pela SEMA, no Rio Grande do Sul, né?
dentro do projeto Proespécies. Né? É uma articulação do Ministério do Meio Ambiente que a gente se insere como Secretaria de Meio Ambiente Estadual. Nós temos 2 planos em elaboração, plano de ação para a conservação do território Planalto Sul, que tem o território da região dos campos de altitude, né, do Planalto das Araucárias, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina como ambiente focal. E a gente tem um plano em elaboração agora na região do Pampa, que chama-se Plano para a Conservação de Espécies Ameaçadas Pampa-Bagé. Os 2 planos para a conservação de espécies ameaçadas só estão sendo executados, inclusive com bastante elogios da coordenação do projeto nacional. A gente está bastante avançado, né, na execução desses planos e tem sido muito comemorados, inclusive pela gestão da SEMA. Tenho certeza que são aspectos que estão sendo bastante comemorados pela gestão atual da SEMA, e eles só estão sendo executados pela participação de mais de 30 pesquisadores da Fundação Zoobotânica. Participação direta em expedições de campo, em reuniões para definição dos alvos de conservação, em definição das ações para a conservação das espécies, e em todos os momentos da elaboração do projeto. Essa especialidade dos colegas confere capacidade de discernimento para tomada de decisão a todo momento. Né? Posso falar com propriedade sobre esse assunto, porque coordeno esse projeto, e não seria possível executar com a celeridade e com a robustez que a gente está fazendo sem a presença dos colegas da Fundação Zoobotânica, e não sei como vão ficar se não pudermos mais contar com eles. Né? Então, são questões práticas. Assim. Vou citar outras rapidamente. O próprio programa de controle de espécies exóticas invasoras do Rio Grande do Sul, programa Invasoras RS, muito comemorado pela gestão atual, que reconhece a importância do programa, depende muito do trabalho dos colegas da FCB. Nós estamos iniciando um programa que visa qualificarmos todo o cenário de recuperação de áreas degradadas no Rio Grande do Sul, e a gente conta muito com a equipe da FCB para isso também. Inclusive, nós estamos trabalhando em projetos para qualificar a estrutura do viveiro do Jardim Botânico, para que se preste como um banco de germoplasma de referência para armazenamento e produção de mudas de espécies nativas do Rio Grande do Sul, para que a gente possa trabalhar em projetos de recuperação com mais qualidade. A gente só tem 2 estruturas no estado, públicas ou privadas, parecidas com o viveiro do Jardim Botânico, que é uma estrutura em Santa Maria, do Centro de Pesquisa em Florestas, que oferece uma estrutura parecida com da antiga FEPAGRO, inclusive, que foi extinta, mas incorporada à Secretaria da Agricultura. Nós gostaríamos que o mesmo ocorresse agora, a mesma lógica, né? A FEPAGRO não encerrou suas atividades pela demissão dos servidores totalmente. A gente gostaria de entrar num diálogo com o governo do Estado, achamos que tem campo para isso, para incorporar os servidores da FCB e, de fato, a gente unir de uma forma planejada as competências e capacidades do corpo técnico, da FEPAM, da SEMA e da Fundação, para que, de fato, a gente possa fazer gestão ambiental séria no Estado, né? São esses pontos principais que eu gostaria de colocar. Desculpe que me alonguei um pouco, mas esse é um tema muito caro para a gente, né? Então, fico à disposição para um próximo momento aqui no webinar, e certamente há outras inúmeras atividades que a gente poderia estar trazendo aqui, que vão ser prejudicadas parcial ou integralmente se essas demissões forem levadas a cabo. Obrigado, pessoal. Obrigada, Leonardo. Interessante isso, né? Isso que tu trouxe da atuação, né? Da importância da atuação do corpo técnico, né? A gente tem várias manifestações e perguntas ali, e muitas, tu até comentou um pouco, mas eu acho que era, se vocês pudessem falar mais um pouquinho, acho que especificamente o Leonardo e o Jean, talvez, sobre como é que fica essa questão da continuidade das atividades, né? A Ingrid, a Zita e o Maurício foram pessoas que comentaram sobre isso, né? Como é que a gente tem esse cenário, todo esse comprometimento das atividades, e como que vocês avaliam experiências de extinções em outros lugares, como que isso, né, qual é o risco, a gente já falou, né, a questão é como que isso pode ser feito. Comentar, Jean? Então, assim, eu acho que o Léo já tratou um pouco disso, né, assim, eu acho que a gente está aberto a um planejamento
em uma discussão de como isso buscar uma viabilidade para isso continuar. Só que eu tenho certeza que é muito difícil se buscar essa viabilidade com uma perda tão grande de técnicos de uma só vez, assim. É inviável, assim. Mesmo que se tenha parceria, nós sempre temos parcerias de universidade, de técnicos externos, assim, é uma construção coletiva muito grande que precisa ter um planejamento, unir esforços e se buscar essa continuidade, né, um aperfeiçoamento. E o Léo, o Mala também comentaram já, a continuidade dessas ações, ela tem benefícios enormes para o Estado, ela gera benefícios muito grandes. E a interrupção vai gerar lacuna de ações, de conhecimento, de planejamento. Isso é uma preocupação muito grande. Outra pergunta que a gente tem aqui é sobre o papel muito grande, uma pergunta um comentário, na verdade, o Marcelo fez um relato sobre a atuação dele junto lá ao museu. Eu acho que, não sei se talvez o professor Malabarba poderia comentar, o Jean e o Leonardo também, né? O museu também tem esse papel na educação, né? Não na educação como museu, mas de formar profissionais, né? O professor Malabarba trouxe o próprio desenvolvimento do mestrado, né? Mas também tem os bolsistas, né? De iniciação científica. Perfeito, como é que funciona isso e como, né? Os riscos que se correm não tendo mais essa instituição, né? Eu acho que é perfeita a tua colocação. A gente tem o Museu de Ciências Naturais, ele tem todo um perfil formador de pessoal especializado, né? Ou seja, eu sei tanto o Jardim Botânico, o Zoológico, mas acredito também, mas principalmente o museu, eles recebem alunos de outras universidades que vão fazer estágios, vão desenvolver projetos de iniciação científica, tem alunos de mestrado ou doutorado, acho que talvez um exemplo na área de paleontologia de outras universidades que desenvolvem projetos no museu, ou alunos de vários outras áreas também que desenvolvem projetos com estudo do material do museu. Então, o museu tem todo esse papel na formação de profissionais, né? Seja pelo uso do material do museu ou pelo próprio estágio no museu junto ao corpo técnico de especialistas que tem dentro da instituição. Acho que só lembrando assim, uma consequência triste, muito triste, que ocorreu esse ano, dessa extinção da Fundação Zoobotânica, foi a perda, o Jean e o Leonardo podem me corrigir, se não me engano, de 15 bolsas de iniciação científica. Isso. A perda de 15 bolsas de iniciação científica são oportunidades de formação de profissionais especializados que deixam de existir, não para o museu, elas deixam de existir para nós, para a nossa comunidade, para a sociedade gaúcha, né? Isso é um exemplo pequeno de tudo que se pode perder, né? Se houver essa eu junto com o museu, a fundação, comprometem, né? Junto com a universidade, eles têm um papel de formação, né? De pesquisadores, enfim, e que isso se compromete. Já tem, né? Isso já, como o professor trouxe, e o Leonardo também já se perdeu essas bolsas, né? Então, foi uma série de profissionais que perdeu a oportunidade de estar se qualificando, complementando as suas atividades, né? A sua atuação, a sua formação da universidade, né? E teve muito historicamente também. Houve muita formação de profissionais em zoologia e botânica ao longo dessa história toda do museu, né? Então, é uma perda triste, né? Ou trágica para a nossa sociedade. A gente tem também uma pergunta da Kátia sobre a questão que eu acho que vocês trouxeram um pouco, mas a gente pode comentar mais, da importância, né, da pesquisa e da ciência, que está se falando muito agora, né, da pandemia, a importância da ciência para a sociedade. E eu acho que isso fica muito claro, né, nessa questão do museu, né, das três instituições, né, o papel que ela tem e como ela compromete, né. A Kátia pergunta, se não houver, como ficará a continuidade, que a gente já comentou, né,
e como que o governo pretende né, planejar e gerir o ambiente, né, como é que fica o desenvolvimento do Estado, né, como é que a gente, sem essa parte importante da ciência, né. Um comentário... Quem de vocês quer comentar? Um comentário acerca disso é que nos parece assim que é um dos motivos para a gente estar investindo em diálogo como o de hoje, assim, é que nenhum governo tem compromisso com erros que vão sendo construídos ao longo do tempo, né? Ou não deve ter, pelo menos, né? Me parece que esse governo atual do governador Eduardo Leite tem uma pauta de investimento em tecnologia, em inovação, em melhorar os processos, né? Se tem essa abordagem, nós entendemos que na SEMA, nós que somos técnicos do órgão, a gente tem a responsabilidade de levar a informação de mais qualidade para que seja tomada decisão pelo governo, né? Então a gente gostaria de abrir um diálogo mais próximo com a tomada de decisão da SEMA. Inclusive ontem a Associação de Servidores da SEMA protocolou, na terça-feira, a associação protocolou uma carta para o secretário Arthur, colocando todos os pontos da nossa preocupação, alguns desses que eu coloquei aqui e outros, né, porque a gente acha que é preciso informar melhor o governo do Estado sobre essa situação. E a gente acha que tem espaço para que isso seja evitado ainda, né? E a gente está totalmente à disposição para isso. Inclusive, estamos aguardando o retorno de uma agenda que nós pedimos com o secretário para esclarecer esses pontos que nos parecem que estão carecendo de análise pelo governo do Estado, né? De modo geral, parece que foi tomada uma decisão política no passado e que não está parando para pensar um pouco nas repercussões dela, né? E a gente ainda tem tempo para isso. Então é isso que a gente gostaria de ter esse espaço nos próximos dias para conversar um pouco com o secretário e achar as saídas, né, como já colocou aqui. Existem muitas possibilidades e muitas necessidades, então nós estamos à disposição para dialogar sobre isso, né? Uhum. Só corrigindo, então, na verdade, o Jean lembrou e a Débora Galas, que está no nosso backstage, aí foram 26 bolsas perdidas, na verdade. Então, a gente teve prejuízo, né, de 26 futuros profissionais que deixaram de ter seus estudos financiados e, né, o exercício, né, da sua atividade em função de não ter essas bolsas, né. E a Luciana Petri comentou sobre, acho que tem muito a ver com isso que tu acabou de comentar, Leonardo, se o atual secretário de Meio Ambiente alguma vez se manifestou sobre todos esses problemas, né, considerando que ele já atuou na Fundação Zoobotânica. Acho que o Jean pode responder melhor, né? Eu não tenho conhecimento da fala pública do secretário sobre esse assunto. Não, pois assim, infelizmente, como eu falei antes, no início, a gente sempre buscou construir esse caminho, né, de buscar uma viabilidade, de ampliar a nossa atuação, de manutenção das atividades que a FCB realizava, mesmo com o CNPJ sendo interrompido, mas, infelizmente, a gente nunca teve esse retorno favorável à construção desse caminho, né, e, inclusive, na última vez que ele esteve em reunião com os funcionários, ele disse que o processo ia ser mantido de demissão, que depois seria feito um novo concurso ou contratações emergenciais para continuidade. Isso é muito ruim, né, ouvir isso, e a gente, enfim, como disse o Léo, a gente está aberto sempre a buscar esse caminho, mas a gente ainda não teve esse aceno dessa construção, infelizmente. E só um comentário, né, dentro daquelas justificativas que o governo Sartori já apresentava, de justificativas econômicas, de extinguir as instituições e demitir os funcionários, e que as prioridades de governo deveriam estar ligadas principalmente à educação, à saúde, né? Então, a Fundação Zoobotânica, ela é um exemplo claro, e isso não só o Museu de Jardim Botânico, também o Parque Zoológico, de toda essa questão, que a relação que esses órgãos têm com a educação,
né, tanto na formação de estudantes de iniciação científica, de estudantes de pós-graduação, agora, mais recentemente, a formação e a especialização de agentes públicos, que muitos fazem treinamento ali no museu, no Jardim Botânico. Então, nós temos uma relação direta com a questão da educação, né, e educação ambiental, de pessoas que visitam as estruturas, e assim, a questão da saúde, anteriormente nós fazíamos o monitoramento da avaliação da qualidade do ar, qualidade da água, a extração de peçonha para a produção de soro antiofídico. Então, as atividades, o conhecimento gerado na Fundação Zoobotânica, ele tinha muita relação com atividades ou com linhas que o governo julga que são prioritárias, que na época foram ditas a educação e a saúde. Então, hoje em dia, principalmente em função da pandemia, né, a gente vê uma valorização muito grande do conhecimento, da pesquisa. Infelizmente, isso se dá muitas vezes em casos extremos, né, de valorizar o conhecimento, a busca por uma vacina. O conhecimento em si, ele tem uma relevância muito grande. Ter conhecimento é um valor que a gente tinha que ser muito mais assim, considerado por nós. Mas, enfim, as nossas falas hoje, se a gente for ver, tanto o Malabar, o Léo, assim, o que a gente fala, tudo que a gente falou tem uma relação muito grande. O conhecimento gerado, ele tem condições de atender uma série de questões de governo, de Estado, né? Isso, em todos esses instrumentos de planos de manejo, planos de ação, avaliação de espécies, a questão de recuperação de áreas degradadas que causam um passivo ambiental muito grande, isso contribui com os licenciamentos da FEPAM também, dos órgãos de licenciamento, a questão de espécies exóticas invasoras, que é um problema muitas vezes muito sério, que gera um prejuízo gigantesco em atividades econômicas. Então, isso tudo, esse conhecimento, ele é importante em diferentes frentes, né? Então, assim, caem por terra todas as justificativas de economia, de que nós não desenvolvemos atividades prioritárias. Isso que tem que ser cada vez mais disseminado e mais fortemente ter um conhecimento maior por parte da população de uma forma geral. Eu queria, então, aproveitar também para fazer uma pergunta sobre, ainda nessa questão da importância, né, da curadoria. O professor Malabarba trouxe sobre a lista das espécies invasoras, que é de responsabilidade do museu, né? Que exemplares importantes, né, a gente poderia destacar que tem essa questão da lista, né? Mas que outros exemplos a gente poderia ter de ações que vão ser prejudicadas? Eu falei da lista de espécies ameaçadas. Ameaçadas, desculpa. Eu acho que é uma das atuações mais importantes que tem a Fundação Zoobotânica, agora extinta, mas o Museu de Ciências Naturais também, né? De fato, o museu ele centraliza, ele consegue congregar profissionais de todas as instituições de pesquisa e de ensino do Estado e de fora do Estado também para fazer essas análises, né? Então, isso é um reconhecimento de toda a comunidade científica, da capacidade dessa instituição e do seu corpo técnico de coordenar e fazer essa análise, e de manter também um banco de dados para isso, né? Então, esse é um exemplo, né? Se eu perguntasse também em termos de pesquisas interrompidas, acho que o Museu de Ciências Naturais tem pesquisa em diversos níveis também, não vai conseguir exemplificar com um só, né? Nós temos lá no setor de fósseis o pessoal que trabalha com evolução de fósseis e descrição de fósseis, tem o pessoal nos anfíbios, tem na entomologia e assim por diante na botânica, ou seja, a gente não vai conseguir especificar. É um grupo bastante diverso, né? Mas eu destacaria, acho que talvez como uma ação marcante, essa congregação de informações sobre a parte ambiental do Estado do Rio Grande do Sul. Um pouquinho do que falou o Leonardo e do Jean também, né? A equipe da Fundação Zoobotânica, ela trabalhou também o Jean pode ajudar no mapeamento de áreas prioritárias, não foi, Jean?
no estado do Rio Grande do Sul também, né? Áreas prioritárias para conservação. Então, entre todas as atividades de pesquisa, eu destacaria o papel da Fundação Zoobotânica e do Museu de Ciências Naturais nessa coordenação ou atuação junto a outros órgãos, né, dentro dessas áreas relacionadas ao meio ambiente do estado do Rio Grande do Sul. Nesse caso da lista das espécies ameaçadas, é um paradoxo, né? Porque se a gente não tem noção do que está ameaçado, como que a gente vai cuidar, né? Senão fica tudo prejudicado, não tem nem como ter um planejamento, que alguém até comentou ali nas perguntas, né? Então, a gente está chegando no finalzinho da nossa live aqui, que falou sobre os 65 anos do Museu de Ciências Naturais, que está correndo risco por causa de uma ação do Supremo Tribunal Federal, que começa a ser julgada amanhã. E eu vou deixar um espacinho, então, para vocês, os nossos convidados, aí, darem uma palavrinha final. Acho que começo para deixar os meus colegas finalizarem. Só insistir na nossa intenção clara, assim, de procurar saídas, né? Eu trouxe aqui alguns pontos e meus colegas da SEMA certamente teriam muitos outros para colocar. E a gente tem a Associação de Servidores da SEMA à disposição para esse diálogo e a gente vai continuar tentando, né? Uma aproximação com a gestão da SEMA para tratar desse assunto e tentar um encaminhamento alternativo à demissão dos servidores, que para a gente é inconcebível, não tem outro termo para isso, né? Então é isso, obrigado, pessoal. Boa noite. Eu acho que o Leonardo resumiu o ponto principal, né? O que nós precisamos daqui para frente, né? Eu acho que a comunidade científica, a comunidade das universidades, hoje foi encaminhado um ofício para o governador, para a Secretaria do Meio Ambiente e Investimento, para o Ministério Público, né? Para tentar reverter essa situação. Nós temos que demonstrar, né, que essa é uma situação inaceitável para um estado, que é o Rio Grande do Sul, que quer se desenvolver economicamente, quer se desenvolver cientificamente, né, e quer crescer dentro do Brasil, né. É uma atitude inaceitável destruir uma história de 65 anos e que ainda pode ir para frente, né? Não só no caso do museu, como nos outros órgãos associados da Fundação Zoobotânica, né? Então, acho que é ótimo verificar na fala do Jean e na fala do Leonardo que estão sendo procuradas alternativas para interromper esse processo, né? Esse é um processo que não começou nesse governo, começou no governo anterior, mas é um processo que precisa ser interrompido. Nós precisamos demonstrar que ele não é um processo aceitável. Vou ser breve. Eu queria agradecer, Raíssa, a vocês de novo, mais uma vez, pela organização da live, o BRAC, todos os parceiros que se envolveram com essa organização. Agradecer ao Leonardo, Mala, pelas falas, que foram excelentes, acho que contribuíram muito, assim, mais uma vez, para mostrar a importância da Fundação Zoobotânica. E eu acho, assim, em agosto de 2015, nos diziam que a gente tinha mais um mês só de permanência na Fundação Zoobotânica e nós já estamos há mais de 5 anos, né? A gente não vai desistir, a gente vai continuar tentando buscar um caminho de manutenção para as atividades que são realizadas no Jardim Botânico, no museu, no zoológico, né? Porque a gente acredita que elas devem permanecer, elas contribuem para o bom funcionamento do Estado. Então, a luta segue. Se a gente não tivesse a parceria nesses 5 anos, certamente não teria sido fácil, a gente já teria desistido, mas então vamos em frente. É um orgulho trabalhar no museu e a gente vai continuar brigando. Aí, valeu, obrigado também a todo mundo ali no chat, é bom ver um monte de gente conhecida participando, isso é bem legal. Valeu, pessoal. Certo, muito obrigada, então, para o professor Malabarba, para o Jean, para o Leonardo, para as mais ou menos
100 pessoas que nos assistiram, agora aqui ao vivo, e lembrando que, claro, a gente está falando de instituições que são de cunho estadual, mas daqui 10 dias a gente tem eleição, né? Então, a participação social, ela é um momento importante para a gente evitar ter que chegar a processos como esse, né, de ter que estar numa briga jurídica para manter toda uma pesquisa, né? Então, vamos escolher prefeitos, pessoal, né, vamos escolher vereadores, aí prestar uma atenção, às vezes é cansativo, ler as propostas, mas é um bom momento da gente exercitar isso, né, dessa participação social para manter as instituições, a pesquisa e todos os temas que a gente, e a ciência, tudo que a gente trouxe aqui hoje. Boa noite para todo mundo. Boa noite.